Você sabia que quantas mais questões você fizer, maior a sua chance de ser aprovado na faculdade dos seus sonhos? Então, pessoal, hoje a gente vai estar trabalhando um pouquinho sobre razão e proporção e aprofundar nesse conteúdo. Mas antes, queria lembrar que meu nome é Henrique Lobel, fui aprovado em medicina com 802,28 e com a nota 921 em matemática. Então, hoje vou estar em mais um vídeo aqui na plataforma HL, tratando desse conteúdo extremamente importante para a gente alcançar a sua aprovação. Beleza? Então vamos lá. Não perdendo tempo, quando a gente estiver falando do conteúdo de hoje, a gente vai falar sobre grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Então, o primeiro ponto, o que eu tinha mencionado foi que quanto maior a quantidade de questões que você fizer, beleza? Consequentemente, maior vai ser a sua chance de ser aprovado. Então, quando você aumenta um, o outro aumenta imediatamente. Faz sentido, né? Se você está fazendo 10 questões por dia e tem outra pessoa fazendo 50 questões por dia, qual tu acha que vai ter uma chance maior de ser aprovado? Quem faz 50. Então, eu posso dizer que são grandezas diretamente proporcional. Quanto maior o volume de questões, maior a chance de ser aprovado. Então, vamos tentar pensar em uma outra coisa. Antes de pensar agora em quantidade de questões, vamos tentar pensar em saúde. Quanto maior a quantidade de doce que eu consumo, você acha que é melhor ou pior a minha saúde? Vai ser pior, beleza? Então, tipo, se eu aumentar a minha quantidade de doce ingerido, minha saúde, ela vai ser pior, porque eu posso pegar diabetes, eu posso acabar engordando mais do que eu devia, então eu posso entrar no sedentarismo. Então, eu posso dizer que aqui são grandezas inversamente proporcionais, ó. O I de inversamente e o P de proporcionais. Então, você vai ter que avaliar se quando uma aumenta, a outra também aumenta, são grandezas diretamente proporcionais. Se uma diminui e a outra aumenta, são grandezas inversamente proporcionais. Simples, fácil, não é nada complicado. Relaxa que a gente vai conseguir aprofundar ainda mais nisso. Então, vamos tentar pensar um pouquinho mais. Eu vou dizer que eu tenho uma impressora, certo? E essa impressora, ela vai estar imprimindo, certo? 20 páginas a cada uma hora. Então, ó, se a hora é 1, beleza? E a quantidade de páginas que ela consegue fazer é 20, então vamos pensar, em uma hora ela imprime 20 páginas. Então já consigo dizer o quê? Que quanto mais tempo eu tiver, se eu tiver 2 horas, eu posso imprimir 40 páginas. Beleza? Então, se eu tiver 3 horas, eu posso imprimir 60 páginas. Então, quanto eu aumento aqui a minha quantidade de horas, então, se eu vou de 1 para 3 horas, a quantidade de páginas impressas vai de 20 para 60. Simples. Então, isso é uma grandeza diretamente proporcional. Quando você aumenta uma, aumenta a outra na mesma proporção. Então, ó, perceba, daqui para cá, eu aumentei 2 vezes. Daqui para cá, eu aumentei 2 vezes também. Então, ó, foi de 2 para 2. Daqui para cá, eu aumentei 3 vezes. E de 20 para 60, eu aumentei 3 vezes. Então, quando você vê que uma aumenta e a outra aumenta também, isso são grandezas diretamente. Agora, só vão ser proporcionais se realmente seguir a mesma lógica. Então, vamos tentar dizer assim: eu vou ter aqui um produto que eu vou chamar de A, certo? E um produto que eu vou chamar de B. Aí pode ser que A seja a quantidade de horas, beleza? Que vai estar agindo uma certa máquina de produção de sorvete. Sorvete eu gosto. E aqui o B vai ser a quantidade de sorvete, beleza? Então aqui vai ser a quantidade de sorvete. Então eu vou dizer que em uma hora de trabalho, uma máquina, ela produziu 25 sorvetes. Aí eu vou dizer que com 2 horas de trabalho, ela produziu 50 sorvetes. Eita, meu Deus, eu gostaria, viu? E 3 horas de trabalho, ela produziu 78 sorvetes. E em 4 horas de trabalho, ela produziu 110 sorvetes. Isso aqui é uma grandeza diretamente proporcional? Responde. Pausa aí e responde. Tem que participar. A aula é para ser ativa, beleza? Então, a sua resposta foi não. Não é diretamente proporcional. Por que eu não posso dizer que isso aqui é diretamente proporcional? Porque não está seguindo uma proporção. Daqui, ó, quando eu aumentei, aumentou 2 vezes, aqui aumentou 2 vezes, certo? Mas perceba, quando eu saí desse ponto para esse, eu aumentei 3 vezes. Só que quando eu vim daqui para cá, foi mais do que 3 vezes.
Porque 25 vezes 3 é 75. E aqui está 78 e não 75. Então, sim, quando eu aumento a quantidade de horas de trabalho dessa máquina, eu aumento a quantidade de sorvetes. Tudo certo. Mas eu não posso dizer que isso aqui é uma grandeza diretamente proporcional, porque não está seguindo a mesma proporção. É diferente desse exemplo que eu fiz aqui, ó. Quando eu aumentei um, o outro aumentou na mesma proporção. Então, sempre confiram isso para poder afirmar que é diretamente ou inversamente proporcional. Então, a gente já matou aqui boa parte do conteúdo, diretamente já se foi, e agora vamos tentar ver o que seria uma grandeza inversamente proporcional. A grandeza inversamente proporcional é justamente quando você, ao invés de aumentar uma, a outra diminui na mesma proporção. Então, vai acontecer a coisa inversa. Então, é como eu tinha mencionado para vocês. Se você tiver um consumo de doce, entende? Então, vamos ver para cá o doce. O doce e a sua saúde, a sua qualidade de vida. Quando você consome muito doce, a tua qualidade de vida, a tua saúde, ela diminui. Assumindo que você está indo, por exemplo, de Campina Grande, a minha cidade, diretamente para João Pessoa. E vamos dizer que vai ter 120 quilômetros. Então, com a distância constante, eu vou dizer que eu vou com uma velocidade X, beleza? Uma velocidade X, e vou gastar um tempo Y. Então, o que vai acontecer? Se eu aumentar a minha velocidade indo de Campina Grande para João Pessoa, o tempo que eu vou gastar para chegar em João Pessoa vai ser menor ou maior? Vai ser menor. Beleza? Porque se eu estou indo mais rápido, eu vou gastar menos tempo para percorrer a mesma distância. Mas isso só ocorre se a distância ela for constante. Então, aqui eu posso dizer que é uma grandeza inversamente proporcional. Porque quando eu aumento uma, a outra diminui. Então, vamos ver um exemplo prático. Eu vou dizer aqui que vai ser uma tabelinha de velocidade pelo tempo. Então, eu vou dizer que eu, indo numa velocidade de 120 quilômetros por hora, eu vou gastar 1 hora. Beleza? Porque aqui eu sou doido. 120 quilômetros por hora, não estou aqui querendo morrer. Entendeu? Estou indo lá, sem um flash em pessoa. Então, o que vai acontecer? Se eu disser que quando eu vou com 60 quilômetros por hora, eu gasto 2 horas, quando eu vou com 30 quilômetros por hora, eu vou gastar a perspectiva de 4 horas. Ó, vá sacando. Quando eu vou com a perspectiva de 15 quilômetros por hora, eu vou gastar 8 horas. Eu posso, com 100% de certeza, dizer, beleza? Que isso aqui é uma grandeza inversamente proporcional. Por que eu posso falar isso? Porque, olha, quando eu diminuo uma, então eu diminuí, perceba aqui, ó, que eu estou saindo da perspectiva do 120 para o 60, então eu dividi por 2, beleza? Eu vou multiplicar a outra por 2. Então, ó, o que acontece em uma, acontece na outra, só que com a operação inversa. Aí agora vamos ver aqui do outro caso. Daqui, beleza? Para esse. Eu fiz o quê? Peguei o 120 e eu dividi por 4. Presta atenção. Então, o que eu fiz aqui? Se eu dividir de um lado, eu vou multiplicar pelo outro, porque é inversamente proporcional. Então, está seguindo a mesma proporção. Quando um aumenta, o outro diminui na mesma proporção. Então, posso dizer que é uma grandeza inversamente proporcional. Pronto, matou o jogo. E uma coisa muito legal, que a gente já vai aprender isso agora para as próximas questões, é o quê? Perceba, quando a gente fala de velocidade média, a velocidade média é igual ao ΔS sobre o ΔT, beleza? Então, o ΔS, se eu isolar ele aqui, ó, vou passar o T para o outro lado, ele vai ser igual à velocidade média vezes o tempo. Então, se eu assumir que a distância é constante, por que eu estou dizendo que a distância é constante? Olha o exemplo, preste atenção. Não bobei, não, titubei, não. Eu disse que ia sair de Campina Grande para João Pessoa. A distância sempre vai ser a mesma. Estou assumindo que é 120 quilômetros por hora. Então, tipo assim, se essa distância for constante, então eu vou ter o produto da velocidade média vezes a variação de tempo, o tempo gasto. Então, olha, se eu multiplicar a velocidade vezes o tempo, vai dar a distância. Então, 120 vezes 1, 120. 60 vezes 2, 120. 30 vezes 4, 120. Beleza?
15 vezes 8, 120. Então, é massa isso, né? É massa. Então, isso aqui é a base. É a base de tudo. Por quê? Quando eu estiver falando que, deixa eu só apagar aqui para ficar mais fácil. Quando eu estiver falando que algo é inversamente proporcional, então, ó, inversamente proporcional, eu posso dizer que o produto, o que que é o produto? O produto é um termo chique para multiplicação. Então, o produto é constante. Anote isso. O produto é constante em grandezas inversamente proporcionais. Então, se eu falar que A é inversamente proporcional a B, então eu vou dizer que A vezes B é igual a uma constante. Se eu estiver falando que a velocidade é inversamente proporcional ao tempo, então a velocidade é inversamente proporcional ao tempo, então eu vou dizer que o produto entre eles é constante. E essa constante aqui acaba sendo a distância percorrida. Entende? Então, toda vez que você estiver falando de produto, consequentemente, eu estou falando de uma multiplicação, certo? Que vai ser constante no caso das grandezas inversamente proporcionais. Beleza? Então, é importante botar um post-it sobre isso, beleza? Que inversamente proporcional ao produto é constante. E diretamente, Lobel. Diretamente é o quê? Quando eu estiver falando de uma grandeza diretamente proporcional, então o D de diretamente e o P de proporcional, eu vou dizer que a razão é constante. E é como eu disse para vocês na última aula. A razão é um termo técnico chique para divisão. Então, quando eu estiver falando que A é diretamente proporcional a B, eu posso dizer que A dividido por B é igual a uma constante. Perfeito? Se eu estiver falando, o número de doces que eu como é diretamente proporcional ao meu grau de felicidade. Pode ser ruim com a saúde, mas é diretamente proporcional à minha felicidade. Então, a quantidade de doces consumidos, eu vou chamar de, de D, para representar doces. Doces consumidos. É diretamente proporcional à minha felicidade, que eu vou chamar de F. Vai ser igual a K. Então, você pode escrever dessa forma, porque isso aqui são grandezas diretamente proporcionais. Se eu aumentar uma, eu aumento a outra na mesma proporção. Se eu aumentar uma, eu aumento a outra na mesma proporção. Então, se eu multiplicar aqui por 3, aqui é por 3 também. Se eu multiplicar aqui por 5, aqui é por 5 também. Beleza? Então, agora que a gente já sabe disso, já tem um resumozinho, é interessante só pegar mais um trecho, que é o que que seria? É um macete para você conseguir fazer as questões mais fáceis, beleza? O que que vai ser? Quando você estiver falando de uma grandeza e ela for diretamente proporcional, você vai tentar memorizar o seguinte: diretamente, bota embaixo, embaixo, beleza? E inversamente, bota em cima. Então, quando você está falando de diretamente proporcional, você vai botar embaixo, certo? E quando você estiver falando inversamente proporcional, você vai colocar em cima. Ah, não entendi isso. Vamos com calma. Eu vou dizer que A é diretamente proporcional a B, certo? Ao termo B. E eu vou falar que A é inversamente proporcional ao termo C. Beleza? Então vamos com calma. O que que eu falei? Eu disse, preste atenção aqui, ó. Eu disse que quando for diretamente proporcional, você vai botar embaixo. E quando for inversamente proporcional, você bota em cima. Aí eu disse o quê? Que o A é a nossa referência. Aí dentro do A, eu falei que ele é diretamente proporcional ao B. Então, eu vou dizer assim, A dividido por B. Por quê? Diretamente, bota embaixo. E A é inversamente ao termo C. Então, o C, eu estou dizendo que ele é inversamente proporcional. Inversamente proporcional, eu boto em cima. Então, vai ficar A vezes C. E tudo isso aqui sempre tem que ser igual a uma constante. Então, perceba, como é que você vai fazer esse raciocínio matemático? A questão, ela vai te dar esses dados. Vai dizer, A é diretamente proporcional a B e ao quadrado de e inversamente proporcional ao termo C. Beleza? Aí você vai montar essas expressões para você conseguir criar uma fórmula. Aí você sempre vai botar o termo de referência igual a uma constante.
E nisso, você bota em cima ou embaixo de acordo com o desempenho. Agora, tome cuidado com o ponto. Tem muito aluno que se confunde com isso. Então, preste atenção. Se tem uma coisa que você tem que sair daqui sabendo, é isso que eu vou dizer agora. Se eu quiser isolar esse A, eu vou passar esse C para a direita e esse B também para a direita. Então, vai ficar o quê? A é igual a K vezes B dividido por C. Aí a quantidade de aluno que quer dizer, então tá dizendo que quando eu passei o B, então ele ficou a perspectiva inversamente proporcional, porque o Lobel disse que inversamente proporcional bota em cima e diretamente bota embaixo. Não. Beleza? Por quê? Essa regra aqui, ó, que eu estou colocando para vocês, ela só vai servir se estiverem do mesmo lado. Então, se tiver do mesmo lado, é o quê? Você vai ver o sinalzinho e você vai colocar assim. Então, ó, o C e o A estão do mesmo lado? Então, se eles estão do mesmo lado, então eu vou dizer que quem tiver em cima é inversamente proporcional e quem tiver embaixo é diretamente proporcional. Agora, se você está comparando aqui a perspectiva do A com o B, você está vendo o quê? Que o A está na esquerda e o B está na direita. Então, você não vai poder usar essa regra, ela inverte. Então, minha dica é o quê? Aprende quando estiver do mesmo lado. Se você tiver em dúvida, você passa. Se eu passar esse B para o mesmo lado do A, ele vai estar dividindo. Então, dividindo está embaixo. Então, diretamente, bota embaixo. Então, o B, ele continua sendo diretamente proporcional ao A. A questão é porque agora ele está do lado contrário. E para você aplicar essa regra, eles precisam estar do mesmo lado. Então é só você passar de um lado para o outro ou entender que é o inverso. Beleza? Então vamos tentar botar isso mais em prática. Então, ó, vamos escrever aqui. A felicidade é diretamente proporcional ao consumo de doce, que foi o que eu falei. Então eu vou chamar a felicidade de F, beleza? E o consumo de doce de D. Então eu escrevo como? A felicidade é diretamente proporcional, então bota embaixo, ao consumo de doce, isso aqui é igual a uma constante. Aí, se eu quiser isolar a felicidade, vai ficar F igual a K vezes D. Mas eu sei que o D ainda continua sendo diretamente proporcional ao F. A questão foi porque eu passei agora para a direita. Então, ele ficou em cima. Beleza? Então, vamos ver. A saúde é inversamente proporcional ao consumo de doce. Então, saúde, vou chamar de S. Inversamente proporcional, bota em cima. Beleza? Então, vezes o consumo de doce é igual a uma constante. Quero isolar a saúde. Então, vou botar S é igual a K sobre D. Então, quando eu estiver escrevendo isso, eu sei que, apesar de estar embaixo, isso aqui é inversamente proporcional. Porque se eu passar para a esquerda e deixar do mesmo lado, então, ou seja, na esquerda da igualdade, ele está em cima. Então, sempre bote uma referência para você não ficar se confundindo durante as questões. Agora, a gente vai botar isso numa prática, para ficar bem mais fácil. Então, olha essa questão aqui, diretamente do Enem. Inclusive, o Enem gosta desse modelinho de questão assim, de colocar inclusive as vigas. Vamos ler a questão. A expressão que traduz a resistência S dessa viga de madeira é. Então, a gente vai ter que construir essa formulazinha com base nas grandezas serem diretamente ou inversamente proporcionais. Então, bora ver. A resistência S de uma viga de madeira em forma de um paralelepípedo retângulo é diretamente proporcional à sua largura B e ao quadrado da sua altura D e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre os suportes da viga que coincide com seu comprimento x, conforme ilustra a figura. A constante de proporcionalidade, K, é chamada de resistência da viga. Então, ele dá aqui basicamente como essa viga, né? Aqui a gente tem B, D e X. Então, o primeiro passo é o quê? Quem é a referência? O que a gente está dizendo que é diretamente ou inversamente proporcional? É o S. A constante ele chamou de K. Algumas questões nem fala da constante. Aí você tem que presumir e colocar o valor K. Beleza? Então, primeiro, eu vou escrever como aqui. O S é igual ao K. Primeiro passo, escreva isso. Aí você vai estar conferindo o quê? Você vai botar tudo do mesmo lado do S, ou seja, na esquerda do sinal de igualdade, para ficar mais fácil para a gente, já que a gente aprendeu que a regra é
diretamente bota embaixo, embaixo, inversamente bota em cima, em cima. Então, isso só vale se tiver do mesmo lado. Então, o primeiro passo foi esse. Então, vamos voltar para ler com calma. A resistência mecânica S é diretamente proporcional, então eu vou botar embaixo, à sua largura B, então eu vou botar o B aqui embaixo, e ao quadrado de sua altura D. Só, ele não falou ao quadrado da altura. Ele não falou não é diretamente proporcional à altura. Ele falou é diretamente proporcional ao quadrado da altura. Então, eu vou ter que escrever d ao quadrado. Preste muita atenção nisso. Se a questão falar é diretamente proporcional ao quadrado da altura, você bota d ao quadrado. É diretamente proporcional ao cubo da altura, você bota d ao cubo, d elevado a 3. E se falar é diretamente proporcional à altura, eu boto apenas a altura, que seria d, certo? E ele falou o que também? E inversamente proporcional você bota em cima, ao quadrado da distância entre os suportes da viga, que coincide com o seu comprimento x. Então, eu vou escrever é inversamente proporcional a x ao quadrado, beleza? Aí eu botei em cima. Só que se você perceber, ele isolou a resistência S. Então, eu vou isolar também. Então, S vai ser igual a K vezes B vezes D ao quadrado dividido por x ao quadrado. Então, agora a gente só encontrar essa alternativa, que vai ser a alternativa basicamente A, letra A. Então, é uma coisinha bem simples, mas vocês têm que tomar cuidado, principalmente quando estiver falando ao quadrado, ao cubo, para você não acabar esquecendo disso, certo? Ainda tem algumas coisas que a gente vai aprofundar nos próximos atendimentos, mas eu quero tentar fazer pelo menos mais uma questão com vocês aqui, beleza? Então, bora ver. Na assessoria de estudos Henrique Lobel, foi desenvolvido um modelo para analisar o desempenho dos alunos em simulados. Então, bora tentar responder. Observou-se que o desempenho, beleza? Que eu vou chamar de D, o desempenho D é diretamente proporcional ao número de questões resolvidas corretamente que. Então, se é diretamente, eu vou botar embaixo. Só que antes eu boto tudo isso igual a uma constante. Não esquece da constante. Então, é diretamente proporcional ao número de questões resolvidas que é diretamente proporcional ao tempo de revisão diária. Porque quanto mais você revisar, maior sua chance de ser aprovado. Então, eu vou botar o tesão aqui. E é inversamente proporcional ao quadrado. Então, perceba, agora tem que tomar cuidado que ele falou ao quadrado do tempo médio por questão tzinho. Então, eu vou escrever tzinho ao quadrado. Porque aqui é o tempo gasto por questão e aqui é o tempo de revisão diária. Então, toma muito cuidado para você não confundir. O objetivo aqui é você cair no distrator de escrever por falha mesmo, desatenção. O tesão, o T, tudo igual. Então, aí você faz isso, você vai isolar. Então, eu vou isolar o D. Vai ficar D igual a K vezes Q vezes Tzão dividido por Tzinho ao quadrado. Então, quando a gente vai achar na alternativa, ó, K vezes Q vezes T dividido por Tzinho ao quadrado. Então, a alternativa aqui correta é a letra A também. Então, é um conteúdo muito simples. Eu espero que tenha ajudado vocês a evoluir cada vez mais para alcançar os sonhos de vocês. E lembre, se puderem comentar, dar uma avaliação do que acharam dessa aula e qualquer eventual dúvida, se sintam à vontade, beleza? Então, continuem nessa, pessoal.